Depois de uma espera de mais de 10 anos, finalmente chegou aos nossos cinemas o novo filme de Hayao Miyazaki, O Menino e a Garça. Um longa que é ao mesmo tempo a cara do Miyazaki, mas também diferente em certos aspectos do que ele costuma fazer. Especialmente por esse ser talvez o filme mais enigmático que o Miyazaki já fez. Mas é esse mistério que faz a obra se destacar tanto e ser um grande título da filmografia desse mestre da animação. Oi, eu sou o Max Valarezo e hoje eu vou falar desse que é um dos filmes que eu mais estava esperando nos últimos 10 anos e que, felizmente, não me desapontou. E por isso esse aqui vai ser um vídeo muito especial, ele vai ser mais longo que de costume e vai ter vários capítulos. E a primeira parte vai ser sem spoilers, para poder passar as minhas impressões gerais sobre o filme sem entrar demais em detalhes da trama. Porque aí quem ainda não viu o filme vai poder ver as minhas impressões em linhas gerais, depois ir no cinema ver O Menino e a Garça, para em seguida retornar para esse vídeo aqui e assistir o restante dele. Porque aí sim, pelo restante da duração, eu vou entrar em vários spoilers. Eu vou precisar esmiuçar vários detalhes sobre a trama para poder explicar por completo por que eu me admirei tanto com O Menino e a Garça. A gente vai falar do processo de animação, de temas e de simbolismos, das referências que inspiraram o Miyazaki, das tristes histórias de bastidores que influenciaram a criação do filme. É muita coisa. Mas calma, porque eu vou alertar muito bem alertado antes da gente entrar na sessão com spoilers, para ninguém tomar spoiler na cara desavisado. Então vamos lá mergulhar em O Menino e a Garça para entender por que esse é um dos grandes destaques da filmografia do Hayao Miyazaki, começando com os meus comentários sem spoilers. Em O Menino e a Garça, somos levados ao Japão durante a Segunda Guerra Mundial, onde um garoto chamado Mahito passa por um episódio traumatizante que muda a vida dele para sempre. Um episódio que obriga ele e o pai a se mudarem para outra cidade. E, na nova casa, o Mahito se depara com uma estranha garça que o leva numa jornada através de um mundo fantástico e extremamente perigoso. Como eu comentei agora há pouco, esse é o primeiro longa-metragem do Miyazaki em 10 anos, e se você acompanhou as notícias sobre a criação do longa, você deve lembrar que tinha sido anunciado que ele ia ser uma adaptação de um livro japonês antigo, escrito por Genzaburo Yoshino, e cujo título, em português, seria algo parecido com Como Vocês Vivem. Inclusive, esse é o título do filme no Japão. Fora do país, nos outros lugares, incluindo no Brasil, é que ganhou esse título de O Menino e a Garça, mas no Japão ele se chama Como Vocês Vivem. Mas apesar do filme ter o mesmo nome do livro, a gente agora sabe que a história de O Menino e a Garça é completamente diferente da história que é contada no livro original. Então acabou que o filme não é, de fato, uma adaptação. E isso pode parecer estranho, mas quando a gente chegar lá na frente, na sessão com spoilers, eu vou explicar por que ainda faz sentido eles terem mantido o título do livro no filme lá no Japão. Outro fato que é muito importante lembrar é que esse filme teve um longo caminho antes de chegar às telas do cinema. Afinal, quando Miyazaki lançou o longa anterior dele em 2013, chamado Vidas ao Vento, ele tinha anunciado que esse seria o seu último filme. Sendo que ele já tinha dito a mesma coisa antes, quando ele fez Princesa Mononoke e mais tarde quando ele fez A Viagem de Chihiro. Então, pela terceira vez, o Miyazaki desistiu da aposentadoria para criar mais um filme. E assim foram anos e anos de desenvolvimento sem terem uma data de estreia pré-definida para que o Miyazaki e a equipe dele pudessem criar o novo longa sem pressa e com todos os detalhes que o diretor quisesse. Até que finalmente O Menino e a Garça ficou pronto e foi lançado em julho de 2023 no Japão, e para chegar aqui no Brasil foram mais 7 meses de espera. E agora que O Menino e a Garça chegou aqui, a gente consegue ver que o Miyazaki voltou com tudo para fantasia, depois de ter se aventurado um pouco no gênero da cinebiografia com o filme anterior dele, Vidas ao Vento. O que é uma excelente notícia para aqueles que se encantaram com a obra do Miyazaki graças à fantasia que definiu o estilo do diretor desde os anos 80. Mas curiosamente agora o Miyazaki não joga a gente de cara no mundo de fantasia, ele na verdade até que demora bastante, ele desenvolve com muita paciência o primeiro ato, colocando a gente no Japão do mundo real e introduzindo pontos de mistério que vão pouco a pouco deixando a gente com vontade de ir para esse mundo de fantasia. Afinal, qual é daquela garça estranha que fica indo e voltando e parece estar sempre de olho no protagonista? Por que as pessoas que trabalham na mansão dizem que faz décadas que coisas esquisitas acontecem por lá? E por que tem uma torre abandonada no fundo da mansão? O Mahito até que começa circundando esses mistérios, mas demora um tempinho até ele se jogar por completo e começar a jornada de fantasia. E aí quando a fantasia toma conta do filme, aí
é que a tela é preenchida por aquelas imagens deslumbrantes que só o Miyazaki parece ser capaz de fazer. Como essa é a parte sem spoilers do vídeo, eu não vou mostrar essas imagens e também não vou entrar em descrições detalhadas, porque uma enorme parte da graça da experiência é você ver esses lugares, essas imagens, em primeira mão na tela do cinema. Basta dizer que mais uma vez o Miyazaki mostra como ele é um mestre na hora de criar universos com suas geografias particulares e estranhas, com suas próprias regras místicas, lugares onde construções humanas se misturam com a natureza para criar cenas lindíssimas, e tudo isso com desenhos feitos à mão, cores vivas. Realmente fica a impressão, a sensação de que você está viajando entre pinturas extremamente vivas. E isso tudo povoado por personagens estranhos e inesperados, alguns deles sendo adoráveis, outros sendo assustadores e muitos também ocupando o espaço ali no meio, sendo as duas coisas ao mesmo tempo. E se a gente sente tanta imersão nesse universo é por conta de outra assinatura do Miyazaki, que é o uso do conceito do Ma, que eu já explorei em um dos vídeos mais conhecidos aqui do Entreplanos. O conceito de Ma é basicamente a ideia do vazio que permite que algo se manifeste através dele. E em O Menino e a Garça isso se traduz em vários momentos de pausa para que a gente possa contemplar o mundo fantástico ao redor do Mahito. E aí, quando a gente está assim contemplando e entram as notas do piano do Joe Hisaishi, que é o parceiro de trilha sonora do Miyazaki há décadas, aí é com essa trilha sonora que o sentimento de deslumbramento se completa. Esses foram instantes que me deixaram de queixo caído e com um enorme sorriso no rosto, e agora eu entendo o porquê disso. É que foi com essa imersão num mundo de fantasia que eu me apaixonei pelos filmes do Miyazaki na infância, em especial com A Viagem de Chihiro e O Castelo Animado. Mas nos filmes seguintes do Miyazaki, Ponyo e Vidas ao Vento, as histórias se passam muito mais na nossa realidade. Então fazia 20 anos que a gente não tinha uma nova oportunidade de se aventurar num mundo de fantasia criado pelo Miyazaki. Por isso, com O Menino e a Garça, a gente sente que está explorando um universo que é inédito, mas ao mesmo tempo a gente tem um sentimento de legal, estamos de volta ao lar. Mas nem só de contemplação vive um filme do Miyazaki, como se esse fosse um mundo somente a ser observado. Não, parte do que faz esses filmes serem especiais é o senso de dinamismo que o Miyazaki insere nesses universos. E com O Menino e a Garça não é diferente. Você tem cenas de magia que brilham com luzes e cores fortes, você tem confrontos e perseguições com movimentos muito fluidos da animação, inclusive trazendo algumas técnicas de animação que Miyazaki ainda não tinha explorado. Se você olhar a cena de abertura, você vai perceber isso claramente. E nas cenas de muita ação você pode perceber como os cenários e os lugares, os ambientes são criados e destruídos com muita força, com estilhaços se espalhando pela tela. E se isso tudo parece ser animado com muito detalhismo, não é à toa. Segundo o produtor do estúdio Ghibli, Toshio Suzuki, o processo de animação de O Menino e a Garça foi ainda mais meticuloso do que de costume para os filmes do Miyazaki. O produtor disse que antigamente, nos filmes do Miyazaki, o diretor e sua equipe costumavam animar uma média de 10 minutos de filme por mês. Mas com O Menino e a Garça, a média baixou para 1 minuto de animação criada por mês. Um processo lento, porém muito minucioso. E o resultado disso são essas sequências de movimentos extremamente vivos tomando conta da tela. E falando em coisas vivas, não dá para esquecer, obviamente, dos personagens. O protagonista Mahito pode parecer meio estoico durante boa parte do filme, lembrando até mesmo um pouco o príncipe Ashitaka, de Princesa Mononoke. Mas você vê como o garoto tem uma intensidade dramática muito poderosa, uma que é sombria por conta do trauma que ele viveu. E quanto mais ele avança na jornada, mais ele vai ser desafiado a mudar o seu jeito de agir no mundo. Uma mudança emocional incentivada pelo elenco de personagens peculiares que cercam ele, em especial a Garça. A interação entre eles dois cria instantes muito divertidos e inusitados. E quanto mais personagens vão surgindo, mais momentos o Miyazaki cria que vão do cômico ao tenso de maneiras muito imprevisíveis. Essa imprevisibilidade, inclusive, é o que faz a jornada do Mahito ser tão hipnotizante. Mas é inegável que para algumas pessoas essa viagem pode até parecer estranha demais. Porque mais do que nunca parece que Miyazaki aqui está conduzindo a trama de forma intuitiva mais do que de forma calculada. Muitas vezes os episódios da trama são costurados com uma progressão que não parece ser muito lógica. E muitos eventos e detalhes da trama muitas vezes parecem ser fascinantes, só que não são tão aprofundados e explicados assim. E esse sentimento perdura até o final do filme, o que faz O Menino e a Garça parecer um dos filmes mais
enigmáticos que o Miyazaki já fez. Mas seria um erro ficar apontando o dedo pro filme e acusando ele de ser cheio de furos de roteiro e falando que ele é indecifrável. Porque exigir um sentido 100% racional desse filme aqui é besteira. O filme apresenta uma jornada verdadeiramente deslumbrante e muito divertida do início ao fim. E, acima disso, tem o fato de que esse senso de mistério, do que não pode ser explicado, isso é parte integral da proposta da obra. É algo que revela muito sobre o que o Miyazaki quis dizer com O Menino e a Garça, especialmente quando o assunto é a relação entre vida e morte. E aí, se a gente se deixar levar pelos enigmas e se entregar para as emoções e para as imagens do filme, aí a gente vai perceber como O Menino e a Garça é uma grande obra. Um título cheio de imaginação que representa um retorno triunfal do Miyazaki. E por isso, O Menino e a Garça é uma das obras-primas desse mestre da animação. E essas foram as minhas impressões do filme, sem spoilers, mas eu ainda tenho muita coisa para comentar sobre O Menino e a Garça. Em especial sobre como o fato dele ser tão enigmático eleva a obra a outro patamar. Então, se você quer destrinchar O Menino e a Garça em mais detalhes, continua aqui, porque a partir de agora a gente vai entrar na nossa zona de spoilers, hein? Fiquem avisados. Continua aqui comigo? Pronto? Então beleza, vamos mergulhar ainda mais nos mistérios de O Menino e a Garça, agora com spoilers. Quando eu penso em O Menino e a Garça, a palavra que mais me vem à mente é essa que eu falei agora há pouco. Mistério. Porque, como eu já defendi, esse aqui parece ser um dos filmes mais enigmáticos que o Miyazaki já fez. O mistério já começa sendo apresentado no primeiro ato, com aquele jeito devagar que o Miyazaki vai introduzindo os elementos, né? A garça, a torre, as histórias esquisitas da mansão, e vai dando aquela coceirinha, né, da curiosidade. A gente quer, tá, beleza, vamos lá, o que tem por trás disso tudo? E aí, quando a gente entra no mundo de fantasia e viaja por ele, a gente ganha algumas respostas, mas a gente também ganha novas perguntas, novas dúvidas, porque tem algumas coisas que realmente parecem meio confusas se a gente começar a pensar demais nisso. Eu acho incrível, por exemplo, como o Miyazaki vai deixando umas migalhas de mistério sobre aquele mundo e depois simplesmente abandona aquilo e vai para outra direção. Um ótimo exemplo disso é logo quando o Mahito chega no mundo de fantasia e se depara com aquele portão dourado e com um túmulo, né? Aí aparece a Kiriko e salva ele, dizendo, ó, o dono do túmulo vai acordar, vamos embora. E aí, em vez disso, criar uma nova cena de perigo com o dono do túmulo, sei lá, uma criatura, alguma coisa assim, surgindo e criando uma cena de ação, não, nada disso, eles só pegam e vão embora mesmo, né? E a gente nunca descobre, tá, ok, de quem era aquele túmulo? Por que era perigoso ficar ali? E assim a gente vai progredindo na história com muitas coisas que nunca são 100% explicadinhas. Por que o mago decidiu trazer os pelicanos e os periquitos para esse mundo? Por que a garça tem esse aspecto de humano também? Como funciona o tempo dentro desse mundo, em que o passado e o presente convivem sem muitas justificativas? E se você reparar, você também vai ver que a progressão dos eventos nem sempre segue uma linha muito lógica. Eu penso, por exemplo, na cena em que o Mahito é capturado depois de ter entrado na maternidade onde estava a tia dele. Depois que ele desmaia, a gente vê ele se encontrando pela primeira vez com o tio trisavô dele, o mago. E depois disso ele simplesmente aparece lá, preso, algemado pelos periquitos. Tá, mas peraí, como é que ele chegou de um ponto pro outro, né? Como ele foi lá do mago de boa pra estar algemado? A gente não chegou a ter uma transição muito bem explícita disso. A gente não vê o mago ficando bravo e mandando prenderem o Mahito, ou então uma explicação de que aquela conversa com o tio trisavô era feita com telepatia enquanto o Mahito estava algemado pelos periquitos. Não, não tem uma transição com uma causa e consequência. A gente só vê ele num ponto, depois em outro, porque era lá que ele precisava estar no próximo ponto do roteiro, e é isso. E também tem o fato de que muitos personagens parecem se comportar de forma meio ilógica no filme. Porque do nada a tia do Mahito ficou brava com ele durante a visita da maternidade? E por que depois lá no final ela aparece de boaça, pronta pra ir embora como se nada tivesse acontecido? Será que quando ela ficou brava era porque ela estava sob algum tipo de feitiço? Sei lá, a gente nunca ganha uma resposta pra isso. E o tio trisavô, o que levou ele a entrar naquele mundo e virar o protetor do lugar? A gente também não descobre isso muito bem. Ah, e a tal da garça, então? Ela é muito peculiar, oscilando entre um personagem meio antagonista e meio companheiro de viagem. E quando a garça está sendo hostil com o Mahito, a gente nunca ganha uma justificativa por trás de todas essas atitudes. A gente ganha um diálogo com a Kiriko falando que as garças são sempre mentirosas, e pronto, é isso, é da natureza delas. Sem grandes arcos emocionais ou então flashbacks sobre traumas passados da garça para justificar as ações dela. Não, ela é assim porque ela é e pronto.
E aí isso tudo vai se acumulando na experiência do filme, né? Os comportamentos supostamente ilógicos dos personagens, os eventos sem muita conexão, o mundo construído com várias lacunas. E é por isso que eu digo que O Menino e a Garça flui de forma muito mais intuitiva do que de forma calculada. E isso é total reflexo de como o Miyazaki cria os filmes dele. Ele é famoso por fazer os seus filmes não a partir de um roteiro, mas sim a partir de storyboards. A concepção dele começa já nas imagens e não num texto puramente feito de palavras. Então não é à toa que os longas do Miyazaki nunca sigam estruturas de trama tradicionais. Se você reparar, as histórias dele quase sempre parecem ter uma progressão diferente da clássica estrutura dos 3 atos que predomina nas animações hollywoodianas. Pois então, com O Menino e a Garça é assim também. E como esse é um mundo tomado por ideias surreais, parece que o Miyazaki se sentiu ainda mais à vontade para conduzir a trama de forma mais solta, o que chegou a causar certa confusão nos bastidores. Um dos diretores de animação do longa, o Takeshi Honda, contou em entrevistas que várias vezes ele olhava a direção que a trama estava tomando e dizia para o Miyazaki que ele não entendia tudo o que estava acontecendo. Mas era assim que o cineasta queria seguir, sem ter que ficar mastigando tudo pra gente e seguindo a intuição dele, ao invés de se preocupar com supostas regras de roteiro que priorizam uma clareza extrema. Muitos poderiam olhar para isso e dizer então que O Menino e a Garça tem uma progressão de história toda errada e repleta de furos de roteiro. Mas seguir essa linha é se esquecer de um detalhe importante, que é o fato de que esse tipo de mistério não é novidade nenhuma na obra do Miyazaki. Basta lembrar de outros filmes dele para ver como ele tem esse hábito de deixar várias lacunas nas histórias. Em Porco Rosso, a gente nunca chega a ter a satisfação de ver o protagonista voltando à sua forma humana totalmente. Em A Viagem de Chihiro, o final indica que a Chihiro e o Haku já tinham uma história juntos antes, mas isso nunca é muito aprofundado. Em Um Castelo Animado, a gente nunca vai muito a fundo nos motivos da guerra que acontece como pano de fundo. Esses são só alguns exemplos de como os filmes do Miyazaki quase sempre têm os seus próprios enigmas. E apesar disso, eles sempre são considerados encantadores. Muitos de nós com certeza já se esqueceram desses detalhes de tramas e explicações dos outros filmes, mas a gente guardou eles na memória porque a gente se encantou com os personagens e com os mundos. Esses sempre foram os elementos que fizeram o cinema do Miyazaki ser especial. Mas se esse é o caso, por que é então que O Menino e a Garça parece ser mais confuso do que os filmes anteriores do Miyazaki? Bom, eu tenho uma teoria. Acontece que O Menino e a Garça não tem um elemento que é muito forte nos outros filmes do Miyazaki, que é o sentimentalismo. Muitas vezes os filmes do Miyazaki nos encantavam com cenas bonitas e apoteóticas. Reencontros, vitórias, fins de jornadas. Tudo isso quase sempre dava origem a cenas em que os personagens pareciam explodir com emoção, o que, por tabela, despertava emoções fortes na gente. Mas, para minha enorme surpresa, a gente não vê todo esse sentimentalismo em O Menino e a Garça. Veja bem, eu não estou dizendo que o filme não é emocionante ou que ele não demonstra as emoções dos personagens. Pelo contrário, tem vários momentos que tocam o coração e que revelam os sentimentos dos seus personagens, especialmente o Mahito e o luto dele. Não, a falta de sentimentalismo que eu tô falando é na forma como certas cenas-chave são construídas. Tem várias cenas que poderiam ter pesado bastante a mão no apelo emocional, mas acabaram não fazendo isso. Como quando o Mahito encontra pela primeira vez a versão mais jovem da mãe dele. Isso poderia ter dado uma cena muito tocante de reencontro, mas ela não é bem assim, ela é mais leve. E isso fica ainda mais forte no desfecho do filme. No final da jornada chega o momento em que o Mahito precisa se despedir de vez da mãe dele. E isso tinha tudo para ser um dos momentos mais intensos do filme, uma despedida muito emocionante, repleta de lágrimas, mas não é assim que a cena é conduzida. Eles se despedem com alegria, com um abraço, mas sem muita cerimônia. E a despedida da Garça é mais ou menos assim também. Ela só termina dizendo adeus amigo e sai voando. Não tem um momento de abraço emocionante, um momento de companheirismo refletindo sobre a jornada. Não, é basicamente um falou, valeu, forte abraço. Percebe como isso diverge um pouco do que a gente esperaria de um filme do Miyazaki? As duas relações mais importantes do Mahito na história inteira são finalizadas rapidamente e sem muita pompa. E em seguida a gente termina com uma cena que acontece vários anos depois, mostrando que tá todo mundo bem, que a guerra acabou e que agora chegou a hora de ir embora daquela casa. Mas ao invés de ter uma cena final mais prolongada, com uma grande despedida da jornada, tudo acaba numa questão de segundos e aí entram os créditos finais. Significa que o ápice emocional do longa se resolve com certa rapidez. Sim, ainda tem poesia, tem diversão, tem encanto, mas
esse não é um final feito para deixar a gente saindo do cinema com lágrimas nos olhos, como acontecia com outros filmes do Miyazaki. Na verdade, esse é um final muito mais tomado por um senso de melancolia. E para mim, essa falta de sentimentalismo tem muita relação com o fato de O Menino e a Garça parecer mais confuso que os outros filmes do Miyazaki. Nos títulos anteriores, o sentimentalismo é tão eficiente, ele preenchia tanto a gente no final, que não sobrava muito espaço na nossa mente pra gente ficar remoendo certos detalhes que não ficaram tão bem explicados, digamos assim. A gente ficou encantado demais com o que era emocionante. Mas como O Menino e a Garça não tem um desfecho com esse sentimentalismo apoteótico, e em vez disso escolhe um final mais melancólico e seco, aí a gente sai dele com um sentimento de estar estupefato mesmo, né? Pensando, caramba, o que foi isso que eu acabei de assistir? E aí sobra mais espaço na nossa mente, no nosso coração, pra gente ficar remoendo os enigmas do longa. E mesmo com a gente saindo de O Menino e a Garça sentindo que ele foi repleto de mistérios não resolvidos, entre aspas, a gente ainda assim não sente que ele foi um filme ruim. E por que isso acontece? Acontece porque o Miyazaki domina muito bem a lógica dos sonhos. Ele usa o extraordinário e o inexplicado a favor da obra. A aventura do filme é tão envolvente, o senso de magia é tão estonteante e os personagens são tão cativantes que a gente sente que a progressão da história é absolutamente natural, ainda que não siga regras totalmente racionais. Tudo parece acontecer como deveria acontecer. Aí você fica com esse sentimento misto de que, por mais que nem tudo tenha uma lógica explicadinha, tudo ainda parece fazer sentido. E assim o sentimento que resta é o de que essa é uma jornada tão poderosa que ficar se esmiuçando em busca de pequenas lógicas parece ser um esforço meio fútil, que ignora a verdadeira proposta de O Menino e a Garça. Tá, mas então qual seria essa proposta? Bom, se a gente observar com atenção, a gente vê que O Menino e a Garça é uma grande meditação sobre um dos maiores mistérios da nossa existência. Faz milênios que a humanidade precisa lidar com uma certeza, a de que a morte chega para todos nós. É uma verdade tão inexorável que ela acabou despertando na gente o desejo de conquistar a morte. Criamos religiões com céus e infernos para definir aonde vamos no além-vida, filosofamos sobre a natureza do fim, inventamos histórias sobre fantasmas e espíritos para criar pontes entre os que se foram e os que ficaram. Sem dúvidas, poucos mistérios fascinam tanto a gente há tanto tempo quanto o mistério da morte. E é esse fascínio que o Miyazaki representa com O Menino e a Garça. A temática da morte já fica evidente na abertura, com o trágico incêndio que leva embora a mãe do Mahito e com as diversas cenas que vêm em seguida demonstrando o peso do luto que esse garoto sente. A gente vê como o maior desejo dele é ter a mãe de volta. Então não surpreende que ele decida seguir a Garça na torre ao ouvir ela dizendo que a mãe do Mahito tá lá. Ele suspeita que não é verdade, mas a esperança ainda tá lá, e por isso ele embarca na jornada. E o lugar com o qual ele se depara não é um reino qualquer. Em certo momento, esse mundo é descrito como um lugar onde os vivos convivem com os mortos. É o filme deixando ainda mais explícito como a morte paira sobre essa obra. E não é só a trama que revela isso, os visuais da obra também revelam essa temática. Basta olhar para algumas das referências que o Miyazaki usou para criar esse mundo. A torre fantasmagórica da mansão foi inspirada pelo livro A Torre Assombrada, do japonês Edogawa Rampo, um dos livros favoritos do Miyazaki na infância e para o qual ele acabou criando ilustrações numa edição especial vários anos depois. E dá para ver como essa ideia de uma torre onde vivos e mortos coexistem acabou moldando a torre de O Menino e a Garça. Também tem a obra do pintor metafísico italiano Giorgio di Chirico, retratando lugares imaginários dominados por arcos, territórios que parecem existir na fronteira entre a vida e a morte. E segundo o diretor de animação Takeshi Honda, essas pinturas foram referência para o Miyazaki na hora de criar os arcos que levam ao Jardim do Mago. Outra referência visual notável é a famosa pintura A Ilha dos Mortos, do suíço Arnold Böcklin. Também, segundo o Honda, o storyboard do Miyazaki indicava que esse quadro era uma referência importante, e a gente enxerga ele no túmulo misterioso que o Mahito encontra no início da aventura. Mais uma vez, é uma imagem de um local que conecta morte e vida, tirada de uma pintura com a palavra mortos no título. O que todas essas referências demonstram, então, é que o Miyazaki estava preocupado em demonstrar como pode ser fascinante imaginar visualmente como é o limiar da morte. Agora, se isso tudo não fosse bastante, também tem o fato de O Menino e a Garça ter sido muito moldado pela morte,
por trás das telas. Porque investigando os bastidores, a gente vê que o filme também é fruto de 3 mortes da vida real. Muitos espectadores não vão pegar isso, mas quem conhece bem a história de vida do Miyazaki vai perceber um detalhe fascinante em O Menino e a Garça. O de que esse filme tem um lado autobiográfico muito forte. E isso foi confirmado pelo produtor do estúdio Ghibli, o Toshio Suzuki. Em entrevistas, ele revelou que pela primeira vez o Miyazaki quis criar um protagonista que fosse basicamente uma representação dele mesmo na infância. Assim como o Mahito, o Miyazaki também viveu a Segunda Guerra Mundial. Além disso, a gente vê que o pai do Mahito é diretor de uma fábrica de peças de avião para serem usados na guerra, não é? Pois bem, adivinha qual era a profissão do pai do Miyazaki na vida real? Diretor de uma fábrica de peças de avião de guerra. Ah, e lembra que lá no começo do vídeo eu falei que a inspiração inicial para esse filme é um livro clássico japonês chamado Como Vocês Vivem? Pois bem, depois a gente descobre que Como Vocês Vivem é um livro que aparece dentro do filme do Miyazaki, numa cena em que o Mahito encontra o volume dessa obra que a mãe deixou de presente para ele. E o garoto se emociona muito ao ler essa história. E isso também é autobiográfico, de certa forma, porque o Miyazaki revelou que um dos livros que mais marcou a infância dele foi Como Vocês Vivem. Então, como o filme é um grande reflexo de partes da vida do diretor, ele acabou sendo moldado também por mortes que aconteceram na vida do Miyazaki. A primeira delas é a morte da mãe dele, a Yoshiko. Não, ela não morreu num incêndio quando Miyazaki era criança, como acontece com o Mahito no filme. Não, na vida real ela faleceu aos 72 anos de idade, quando Miyazaki já era adulto e um diretor bem estabelecido. E em entrevistas o Miyazaki já revelou como ele sempre admirou muito a mãe dele como uma mulher muito forte, determinada e que venceu uma batalha contra a tuberculose, que deixou ela internada durante vários anos. E aí, quando ela faleceu já idosa, essa foi uma morte que abalou demais o Miyazaki. E por isso ele homenageou a mãe dele com algumas personagens que ele criou nos filmes dele mais tarde. Um exemplo é a mãe das protagonistas de Meu Amigo Totoro, que, assim como a mãe do Miyazaki, sofre de tuberculose. Também tem a Dola, de O Castelo no Céu, que tem um temperamento parecido com a da mãe do Miyazaki, segundo o próprio diretor. Então não é à toa que em O Menino e a Garça, a dor do Mahito e a vontade de se reunir à mãe falecida pareçam emoções tão poderosas e genuínas. Muito disso vem do luto real que Miyazaki sentiu com a perda da mãe dele. Mas teve outra morte que abalou profundamente o Miyazaki, e ela aconteceu enquanto ele estava fazendo O Menino e a Garça. A do grande amigo dele, o também diretor e cofundador do estúdio Ghibli, ao lado do Miyazaki, o Isao Takahata. Responsável por grandes títulos do estúdio, como Túmulo dos Vagalumes, Memórias de Ontem, O Conto da Princesa Kaguya, entre outros. Segundo o já citado produtor Suzuki, a intenção inicial do Miyazaki para esse novo filme era se focar mais na relação do Mahito com o tio trisavô dele, o Mago, para simbolizar a relação que o Miyazaki teve na vida real com o Takahata. Isso porque, segundo o próprio Miyazaki, o Takahata foi o animador veterano que descobriu o talento do Miyazaki e o ajudou a iniciar a sua carreira na animação. E com o passar dos anos, eles se tornaram grandes amigos e colegas de trabalho. Mas apesar do Miyazaki ter virado o nome mais famoso entre os dois, ele nunca deixou de ver o Takahata como essa figura do mentor mais velho que mudou a vida dele. Então, o novo filme do Miyazaki era para ser uma homenagem a essa relação entre mestre e aprendiz. Mas enquanto o filme já estava em desenvolvimento, o Takahata veio a falecer em 2018 em decorrência de um câncer de pulmão. E o produtor Suzuki revelou que isso abalou totalmente o Miyazaki, a ponto de fazer o Miyazaki decidir mudar o rumo da história. Então agora, em vez de se focar na relação do Mahito com o Mago, ele decidiu se focar na relação do Mahito com a Garça. E por que fazer essa mudança? A gente não sabe porque isso não foi revelado. Talvez o luto do Miyazaki com a perda do Takahata era tão forte que ele sentiu que fazer um filme sobre a relação deles era demais? Não sei, a gente só pode especular. O que a gente sabe é que essa foi outra morte que impactou demais o diretor, a ponto dele mudar profundamente o filme que ele estava criando. E a terceira morte que moldou O Menino e a Garça é a morte do próprio Miyazaki. Não, calma, ele ainda não morreu. Ele tá vivão, felizmente. Eu tô falando é da perspectiva que o Miyazaki tem da própria morte dele, que parece estar cada vez mais perto agora que ele já tá com 83 anos de idade. Sentir que você tá perto do seu fim é algo que te impacta muito, e como artista é difícil isso não se traduzir de alguma forma na sua obra. É o que a gente vê em O Menino e a Garça.
Para começo de conversa, às vezes o filme parece ter um certo quê de retrospectiva do Miyazaki no estúdio Ghibli, porque certas cenas do filme parecem ser referências discretas ou até mesmo ecos de cenas de filmes anteriores do diretor. O jeito que a Hime surge numa labareda enorme lembra muito as cenas do Calcifer em O Castelo Animado. O jeito que o Mahito é atacado por pedaços de papel lembra uma cena de A Viagem de Chihiro, na qual ela é atacada por pequenos papéis voadores. Também tem um trecho em que o Mahito está escalando e a gente vê o mar se estendendo ao fundo, e isso lembra muito uma cena de A Viagem de Chihiro também, em que ela está contemplando o mar se estendendo até o horizonte. E tem vários outros exemplos espalhados ao longo do filme, então quem é muito fã da obra do Miyazaki vai ter vários instantes de flashbacks com o Menino e a Garça. E aí isso acaba parecendo meio que uma colagem de retrospectiva feita por um artista que está no final da sua carreira e olhando para trás para o que ele criou antes. E esse sentimento fica ainda mais forte no final do filme com o Mago, porque a gente vê que o objetivo dele é deixar aquele mundo de fantasia para o Mahito, para que o garoto se torne o novo protetor do lugar, conduzindo o mundo de um jeito que o mantenha em paz e prosperidade. É um discurso de quem quer passar o bastão para a nova geração, de um jeito que talvez o Miyazaki esteja pensando agora que ele está no final da carreira dele. Afinal, quando ele partir, vai ser o fim da primeira era do estúdio Ghibli, da geração que criou esse estúdio. E a partir de então a empresa vai ter que continuar adiante nas mãos de uma nova geração de artistas. E o melhor que Miyazaki pode fazer é esperar que as próximas gerações levem adiante o estúdio Ghibli de forma digna. E eu não duvido também que Miyazaki sinta isso num escopo mais amplo, com a humanidade como um todo. Já faz décadas que o diretor dá declarações de como ele se preocupa com o futuro do planeta, que está sempre tomado por guerras e por destruição da natureza. Então é possível que o Mago do filme também represente esse lado do Miyazaki, que se preocupa com o futuro do planeta e que espera que as próximas gerações conduzam a Terra com a paz e a prosperidade em mente. E é por conta disso tudo que eu não acho que é um exagero dizer que O Menino e a Garça é uma grande meditação sobre os mistérios da morte. Ela se faz presente no enredo, nas imagens e nas histórias de bastidores que moldaram o filme. Tudo isso para demonstrar como a morte é uma fonte infindável de enigmas. Por que ela leva embora quem a gente ama? Por que não podemos viver para sempre? Existe algo depois da morte e, caso exista, como ela? Será que os que já partiram podem voltar algum dia? As perguntas que conduzem a jornada do Mahito são as mesmas que fizeram a humanidade se encantar por milênios pelos mistérios do fim. E o pior é que não importa quantas vezes a gente faça as nossas perguntas para a morte, ela nunca vai responder todas elas. Claro, a gente pode entender a morte num sentido científico, mas no campo metafísico, a morte está destinada a sempre ser um mistério, sem nunca nos dar certeza do que se esconde por trás dela. E isso pode fazer a gente sentir que chegou num beco sem saída, confrontando algo que nunca vai nos dar todas as respostas. Mas e se o que a gente precisa extrair da morte não é uma resposta, mas sim uma pergunta? Como vocês vivem? O título do filme no Japão agora começa a fazer muito mais sentido para mim. Porque se por um lado a morte não deixa a gente enxergar o que está atrás dela, por outro lado ela faz a gente enxergar muito bem o que está atrás de nós mesmos. Como você conduziu a sua vida? Como você tratou as pessoas que te amam? Será que você devolveu esse amor na mesma medida? Como você pode virar uma pessoa melhor? E como você pode deixar um legado duradouro para o mundo? Essas são as perguntas que o Mahito precisa responder para si mesmo durante a jornada. E assim ele descobre que o mistério do fim é fascinante não porque ele não nos dá respostas sobre a morte, mas sim porque ele nos dá perguntas sobre a vida. Se a gente nunca vai entender e dominar o que está além do fim, o melhor que resta fazer é continuar no presente, atentos à vida que existe na frente dos nossos olhos, apreciando o que faz ela ser bonita e promissora. É por isso que eu acredito de verdade que, se O Menino e a Garça parece ser um filme tão enigmático, é porque o Miyazaki quis captar esse deslumbramento com os mistérios da morte. Porque, assim como a morte, o filme é cheio de mistérios para os quais a gente nunca vai ter todas as respostas. E é por isso mesmo que vale a pena a gente abraçar esses enigmas, dar a meia volta e apreciar o restante da viagem, nos comprometendo com aquilo que efetivamente vemos na nossa frente. E, felizmente, o que surge diante dos nossos olhos em O Menino e a Garça tem beleza, poesia e mistério de sobra para a gente nunca mais esquecer
essa jornada. Galera, como vocês puderam ver, eu tinha muita coisa para falar sobre esse filme. E eu não vou esconder que foi muito especial para mim fazer esse vídeo de hoje. Não só porque eu amo os filmes do Miyazaki, mas porque o cinema dele está intimamente ligado à história desse canal aqui. O meu primeiro vídeo a viralizar foi aquele que eu fiz 8 anos atrás para falar sobre a importância do vazio nos filmes do Miyazaki. Foi esse vídeo que fez muita gente descobrir o Entre Planos e a minha trajetória nunca mais foi a mesma desde então. E ao longo dos últimos anos eu sempre ficava pensando como seria especial se eu tivesse a chance de cobrir um novo filme do Miyazaki na estreia dele. Afinal, o filme anterior dele, Vidas ao Vento, estreou antes de eu criar o Entre Planos. E agora, tantos anos depois, eu finalmente tive essa chance de cobrir um filme novo do Miyazaki na estreia. E não só isso, eu tive a oportunidade de me encantar com essa obra e de traduzir toda a minha admiração pelo filme para um monte de gente que com certeza também ama esse diretor. De verdade, fazer esse vídeo aqui é um dos maiores privilégios que eu já tive com o Entre Planos. Então eu sei que esse vídeo ficou enorme, muito mais longo que de costume, mas eu precisava colocar pra fora tudo que eu sinto sobre O Menino e a Garça. E eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado e queiram ajudar a gente, deixa o seu curtir, escreve o seu comentário, isso ajuda demais. E se vocês querem dar uma força pra gente e ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de Valeu Demais, que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo específico. Mas se quiser ajudar com um valor mensal, aí você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. E aí você vai ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos que eu preparo para esse pessoal. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, tem grupo fechado, lives exclusivas para a gente trocar uma ideia, e também tem o nosso Cine Clube Entre Planos para a gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte da nossa comunidade de apoiadores, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. E lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.